Boa noite a todos. Com muita alegria, damos início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 172. Sou eu mesmo que vou fazer o estudo, então convido a todos a fecharmos os nossos olhos para a nossa prece de abertura. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de estudo que a nossa querida Casa de Emmanuel nos dá. Obrigado pela espiritualidade que nos intuiu a dar início a esse trabalho e que continua nos intuindo, nos dando força, nos dando a intuição da página correta, do livro. O nosso irmão Arthur, que tanto nos ajuda com esse estudo, com os seus estudos que ele já fez e que é um bálsamo de conhecimento para nós. Que o Senhor possa continuar iluminando a todos esses envolvidos nesse trabalho, dando para nós saúde, muita inteligência para estarmos captando essas palavras de Emmanuel e traduzindo elas da melhor maneira possível para todos que estão também acompanhando, não só agora ao vivo, mas depois na gravação do nosso canal do YouTube. Assim seja, e graças a Deus. Bem, vamos compartilhar. Hoje o nosso estudo vai fazer todo mundo chorar. É um capítulo lindo. Hoje lindo. A gente vai falar das lágrimas. Lindo. Quem aí é chorão? Eu não sou muito chorão, não. Deveria chorar mais. E hoje a gente vai aprender por quê. Deixa eu pegar minha cola também. Bem, Emmanuel diz, né? Tem uma frase de Emmanuel que diz que para evoluir é preciso desidratar. Achei muito interessante essa frase, né? E aí a gente pensou, tem que desidratar? Sim. Ou pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas, né? Então a gente não existe evoluir a gente estava conversando agora há pouco, né? Não dá para evoluir no ar-condicionado. Não tem jeito. Para evoluir a gente vai ter que suar, vai ter que torcer a camisa, vai ter que botar a mão na massa e as lágrimas, né? Porque o trabalho duro, o esforço também sempre vem banhado de lágrimas, né? Lágrimas de emoção, lágrimas porque muitas vezes a gente liga as lágrimas só a coisas ruins, né? Mas a lágrima também é positiva. A lágrima a gente também chora de emoção para o bem, né? Uma coisa boa, um esforço muito grande também é digno de nossas lágrimas, né? Então hoje a gente vai meditar. A gente vai meditar um pouco sobre as lágrimas, que basicamente podem ser de dois tipos. Essa que eu falei, né? Lágrimas positivas, lágrimas do esforço, lágrimas do reconhecimento, lágrimas até mesmo do arrependimento, que é uma coisa boa, porque você se vê errado e aí fica triste, mas é uma lágrima de arrependimento, onde você já tem ali a vontade de fazer melhor, de fazer diferente. E as lágrimas da revolta, né? As lágrimas que são aquelas de quem não se contenta, de quem não se vê errado, de quem não se vê merecedor do que está passando, e aí se revolta, se rebela. São lágrimas que vão acabar trazendo aí um movimento contrário, né? Um movimento não positivo para essas pessoas. E para discutir esse assunto, Emmanuel então escolhe o versículo 28 do capítulo 11 de Mateus, talvez aí um dos mais conhecidos da Bíblia, né? Um dos mais aí que a gente ouve falar, até mesmo para quem não é religioso, provavelmente já ouviu esse versículo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Refletindo sobre essa passagem, né, Emmanuel já refletiu essa mesma passagem em outro estudo. Só que nesse outro estudo o título não é Lágrimas, o título é Consegues Ir?
um questionamento. Por que isso, né? Porque vinde a mim, Jesus está chamando. E nós? Será que nós conseguimos ir até Jesus? Será que estamos preparados para ir até Jesus? Será que realmente estamos arrependidos dos males que cometemos e que nos está causando todo esse sofrimento, né? Então, olha como esse versículo é importante, né? O próprio Emmanuel já fez 2 estudos com perspectivas diferentes, né? Sobre essa mesma questão. Então, é preciso estarmos verdadeiramente dispostos a mudar, porque Jesus não obriga a nada, né? Os bons espíritos nunca nos obrigam a melhorar, nunca nos impõem nada. Pelo contrário, eles estão sempre ali dispostos, de mãos estendidas, para nos receber, para nos ajudar. Mas é preciso que a gente queira, preciso que a gente siga Jesus, né? Porque ninguém consegue se aproximar de Jesus para receber esse alívio se distanciando. E como é que a gente se distancia? Quando a gente continua fazendo errado, continua cometendo os mesmos erros, as mesmas atitudes que tanto nos causam esse retorno de dor e sofrimento. E aí a gente só vai se afastando cada vez mais. E a gente nunca vai conseguir esse alívio se persistirmos nessas atitudes. Então, quando Jesus fala, vinde a mim, esse vir a mim não é andando, né? Não é fisicamente falando, é se aproxime de mim, siga meus passos, né? Faça o que eu exemplifiquei, porque aí dessa forma você vai estar recebendo, vai conseguir captar esse alívio, essa força, né? Essa energia que o Cristo está sempre disposto, né? Tem várias trechos do Evangelho com esse mesmo significado, né? Jesus tem aquele trecho também de que o meu fardo é leve, né? Que também tem mais ou menos o mesmo sentido. O fardo do Cristo é leve. Por quê? Se você seguir a sua vida da mesma forma que o Cristo seguiu, o seu fardo também será leve, porque você vai se despojar de todo esse peso excessivo do materialismo que a gente carrega pelas nossas viciações e pelos nossos erros, né? Então, que a gente possa, vamos agora em cima do texto que Emmanuel vai começar agora, a gente vai traduzir. Ah, faltou uma coisinha aqui que eu vi na minha cola, que eu tinha botado separado, que no item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também e os espíritos comentam que nem todos os aflitos são bem-aventurados, né? Então, na verdade, nós seremos bem-aventurados, né? Que Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, mas nem todos, porque aqueles que sofrem as aflições e se sentem injustiçados, né? Não compreendem ainda as razões das dores e dos sofrimentos, o resultado como resultado de nossas ações, como resultado da lei de causa e efeito, esses não são bem-aventurados. Os aflitos que Jesus estava falando eram aqueles que, exatamente, que estavam aflitos diante da percepção do erro, diante do reconhecimento da falha e que já se encontram, então, ali dispostos a fazer diferente, dispostos a seguir um caminho diferente e aflitos por terem percebido o erro e ali sofrendo as consequências, porém já dispostos a se melhorar, dispostos a fazer diferente para assim futuramente estarmos convivendo num planeta onde a dor e o sofrimento será cada vez menos necessário. Agora abro para vocês antes da gente começar aqui o texto de Emmanuel. Eu vou fazer um pequeno comentário, já que você já abordou esse início aí de uma forma bem completa, né? Eu só vou completar com o seguinte tema. Lá no Novo Testamento, eu achei interessante. Tem um título, né, para esse capítulo. E o interessante do texto é que tem a seguinte frase: descanso
para a alma. Esse é o capítulo, descanso para a alma. Aí, quando a gente, né, lê o Vinde a mim, realmente é um descanso para a alma, ele é bem colocado, porque realmente Jesus pede que a gente faça esse movimento, né, porque o movimento tem que ser nosso, como você falou, né, Jesus chama, né, mas há necessidade desse movimento. Mas, apesar desse movimento, muitas das vezes, ser movimentos lentos, ou até não ter esse movimento que seria o necessário para a nossa evolução, ele vai nos aguardar no decorrer do milênio. Porque a gente sabe que nada vai ser de uma forma bruta, né? E a gente sabe que Deus vai esperar todos nós dentro das nossas condições. E nesse mesmo capítulo, né, do Novo Testamento, Jesus, nesse contexto, ele diz que ele ocultou dos sábios e inteligentes e revelou aos simples todos esses ensinamentos. E ele fala também para a gente desse jugo, né, como você também já comentou, né, e ele diz, né, tomemos o seu jugo porque ele é brando e humilde de coração. Mas lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que é o Cristo Consolador, ali tem as explicações no item 2 a respeito do que é o jugo, né? Do que é esse jugo, né? Então, lá em Kardec está, seu jugo é a observância dessa lei. Que lei é essa? É a lei de Deus, é a lei de amor. E esse jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, a gente vai vendo sempre que vai permear dentro da lei de Deus o amor e a caridade, para que a gente possa realmente, de fato, fazer esse movimento, né, de ir, né, e realmente nessa passagem que é o descanso da alma, porque vamos ter um descanso quando a gente tiver essa observância dessa lei já nas nossas atitudes. Isso tenha que ser normal, né? Então, eu achei interessante e gostaria de trazer esse meu olhar dentro desse capítulo. Então, vamos. Mais alguém? Então, vamos lá. Então, começa Emmanuel. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Bem, não é à toa que o Evangelho se chama Boa Nova, né? Jesus deixou todo o conhecimento na prática para alcançarmos a perfeição espiritual. Apesar de deixar claro que o seu reino não era desse mundo, também falou que já era possível termos parcialmente essa alegria verdadeira, ainda aqui na Terra, se seus ensinamentos praticarmos. Né? Então, foi como a Julinha acabou de falar. Se a gente já praticar esse jugo leve, se a gente já viver essa vida que só nos impõe esse amor e a caridade, todo o resto é invenção do homem, viciação do homem, o nosso jugo fica leve. E com esse jugo leve a gente já consegue, mesmo que parcialmente, sentir essa alegria da vida dos espíritos puros. Né? A gente já é capaz de vislumbrar, pelo menos parcialmente, o que é essa alegria. Só depende de nós. E continua então Emmanuel. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. Muitos interpretam de forma errada essa mensagem, querem tirar do caminho evolutivo o necessário sofrimento, advindo do esforço e do trabalho, e outros querem viver apenas no sofrimento em penitências inúteis. Né? Então, é muito comum também no meio religioso essa má interpretação das lágrimas, do sofrimento, né?
dos tormentos como sendo sempre algo negativo, um castigo, ou algo necessário, mas assim, necessário no sentido de que só sofrendo, no sentido mais material possível, é que a gente se salva, né? Então aí tem aquelas pessoas que se penitenciam, os altos flagelos, como se isso fosse ter alguma utilidade. Então, Emmanuel aqui nos convida ao equilíbrio, nem uma coisa nem outra. A vida não tem que ser só sofrimento e também não tem que a gente não tem que achar só porque Jesus fez essa promessa, a gente interpretar que, então se eu vou estar com Jesus, eu não quer dizer então que ele vai me aliviar, né? No sentido de vai aliviar minha barra, né? Então, se eu tiver com ele, eu não vou passar por nada, tá tudo tranquilo, não vai ter sofrimento, não vai ter. E não, nada disso, né? A gente tem o exemplo do próprio Cristo que foi crucificado, todos os seus apóstolos também, a maioria deles, né? Quase todos tiveram mortes bem terríveis. Então, tipo assim, não teve moleza para ninguém. As pessoas precisam perceber que esse sentido do aliviar é de aliviar exatamente esse peso da matéria, esse peso dos vícios, esse peso nosso que a gente criou, que a gente cria, continua criando pelas nossas viciações. Esse é o alívio. E não no sentido de que você não vai mais precisar se esforçar, não vai mais, tipo, você vai ficar protegido, vai ficar ali com uma redoma, você não vai ser assaltado, ninguém da sua família vai sofrer nada, ninguém vai ficar doente, não é nesse sentido. O alívio é espiritual, é da carga espiritual que a gente carrega, porque na verdade é o contrário, para que a gente receba esse alívio, é preciso, como a gente falou lá no início, que a gente se predisponha ao trabalho, se predisponha a melhorar. Então, pelo contrário, se predisponha a suar mais, a chorar mais, mas também não no sentido do sofrimento da dor material pura e simplesmente, e sim o sofrimento do esforço, sofrimento do trabalho, sofrimento que a matéria nos impõe, porém que advém desse esforço de trabalhar ao máximo, de dar o seu melhor, de não ficar esperando facilidades ou explorações alheias a fim de ter assim então benefícios e regalias, né? Porque aí sim, porque aí você está buscando o alívio da matéria e não o alívio de Jesus, que é quando a gente o quê? Sobrecarrega os outros, põe sobre os ombros dos outros o que seria a nossa responsabilidade. Aí sim, você também está buscando alívio, mas aí é o alívio contrário do que o Cristo está propondo. Esse alívio é o alívio material, é o alívio que você vai causar dores e sofrimentos aos outros. E que, em algum momento, pela lei de retorno, você também terá que colher essa dor e esse sofrimento. Né? Então, que a gente possa ter essa consciência de que dessa importância de que a gente ter esse equilíbrio que Emmanuel nos alerta nesse finzinho do parágrafo, de nem querermos achar que o sofrimento é dispensável, já que o Cristo vai nos aliviar, e nem de que a vida tem que ser só sofrimento, que a gente busca esse equilíbrio. Verinha levantou a mão, Verinha? Pode falar. Na sexta-feira passada, eu estava conversando com minhas duas filhas e saiu um assunto exatamente sobre isso, sabe? Aí eu estava tentando, a minha filha mais nova disse assim para mim: você é engraçada, conversando, né? Você é muito engraçada. Até os outros morrem ou acontece alguma coisa, eu não vejo você desesperada. Eu falei: desesperada não. Você parece que não tem emoção. Eu falei: pelo contrário, eu tenho muita emoção. Só que, ainda disse assim para ela, eu acho que ser espírita me ajuda muito, porque a emoção existe, claro que existe, o sentimento também, só que o desespero, graças a Deus, até agora, eu não tenho tido. Não sei se um dia eu vou ter com a morte de alguém, mas, em princípio, claro que eu tenho sentimento, mas o espiritismo, a partir do momento que nós acreditamos, e eu não tenho a menor dúvida, na reencarnação e tudo que nós já sabemos, nos dá um certo consolo, um certo alívio. Para mim, funciona muito assim. E eu sou uma pessoa emotiva, mas realmente eu não tenho desespero numa situação assim ruim. E nós estamos falando era de perdas, né, de pessoas. Mas
É isso que você está colocando aí, né? Os sofrimentos vão existir para todos nós. A maneira como você enxerga ou vivencia é que modifica. Só isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não tem sofrimento que não seja capaz de enfrentar. Porque tem ajudas, Deus manda ajudas, é só a gente estar aberto para perceber, né? Está pesado, mas você tem um grande amigo, tem uma grande amiga, tem uma família harmoniosa que te ajuda, enfim, né? Dessas duas frases que você leu, né, do Emmanuel, eu sublinhei aqui essa fortaleza de ânimo, né, que o Cristo espalhou na Terra. E a gente vê que todo o Evangelho de Jesus é realmente trazendo para nós essa esperança, esse ânimo, essa fortaleza. E eu separei aqui uma passagem de Jesus que está lá em João, capítulo 16, versículo 33, quando ele disse para nós assim: tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas animai-vos, eu venci o mundo. Então, somente nessa frase, se a gente pegasse só essa do Evangelho, a gente já teria aí essa fortaleza de ânimo, né? Mas, assim, a gente sabe que dentro da doutrina espírita, né, que é esse consolador prometido, lá no prefácio do Evangelho, tem uma parte que é bem interessante, cabe bem aqui no texto, que fala assim, ó: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, quando ele fala sobre os seus discípulos, então a gente sabe que tem todos esses espíritos trabalhadores do Cristo para que possa iluminar os nossos caminhos, abrir os nossos olhos para quem realmente tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, a gente vê que esse ânimo que Jesus trouxe para nós, ele está em toda parte, dentro dos evangelhos e através dos próprios apóstolos, trazendo para nós esses ensinamentos. E quando você, Vitor, ainda há pouco você fala, né, de que as lágrimas, quando é de alguns tormentos que a gente se revolta, a gente tem isso lá no nosso próprio Evangelho, no capítulo 5, onde está lá: bem-aventurados os aflitos, tormentos voluntários, que é lá no item 23, que quando diz que nós criamos para nós, está nas nossas mãos evitar esses tormentos. E se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui. Não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Então, muitas das vezes, essa revolta, essas lágrimas, esse desespero está nesses tormentos que está nas nossas mãos evitar. Né? E muitas das vezes nós nos enrolamos, trazemos problemas que não era necessário, pelo menos nessa existência. Mais alguém? Então vamos em frente. Continua, Emmanuel. Paraíso já estaria na Terra se ninguém tivesse razões para chorar, né? Então, não estamos ainda num planeta ditoso, nem mesmo num planeta regenerado. Existem muitas necessidades materiais que vão nos fazer chorar, né? Então, ainda nos encontramos no estágio de materialização do nosso espírito, né, de necessidades materiais ainda para a nossa evolução, que vão nos exigir dor e sofrimento em algum mínimo que seja. Mesmo que a gente já estivesse vivendo num planeta onde não houvesse mais corrupção, onde as pessoas fossem realmente
honestas, ainda assim, pela nossa constituição física, continuaria existindo as dores, né? Se você levasse um tombo, você vai sentir dor, se você vai ter as doenças, mesmo que a medicina, por mais que a medicina avance, em algum momento você vai ter doenças, vai ter dores, vai ter sofrimentos, as pessoas vão desencarnar ainda, né? Você vai ter saudade, os acidentes, por mais que minimizem diante de uma maior responsabilidade dos seres humanos, mas ainda vão continuar acontecendo. Então, nós não estaremos nesse, né? Mesmo que já estivéssemos bem adiantados moralmente, ainda não estaríamos totalmente livres da dor e do sofrimento. E simplesmente pelo fato de, né, somos feitos de carne aqui enquanto encarnados, precisamos, né, como a gente falou, trabalhar, comer, o nosso corpo exige, o nosso corpo se cansa, tá calor a gente sua, tá frio a gente sente frio, então você vê que existe um certo grau mínimo de sofrimento que, por mais que a gente já fosse evoluído bastante, ainda assim seria necessário para o espírito encarnado nessa condição humana em que nós estamos, né? Então, ainda não estamos no paraíso, mas, né, se não houvesse necessidade nenhuma de lágrima, é porque já estaríamos no paraíso. Então, Emmanuel continua. Considerando assim Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres, né? Então, você vê que é mais ou menos ele está reescrevendo a frase, o versículo, né? Que é Jesus o que é Jesus chamando ao seu coração? É chamando a trilhar o seu caminho, chamando a seguir o seu exemplo, chamando a perceber os nossos erros, perceber que essa dor, que esse sofrimento que a gente muitas vezes está nos impondo é consequência da nossa cabeça dura, da nossa insistência no erro, dos nossos vícios, de várias e várias encarnações insistindo nos maus hábitos, deixando assim o nosso perispírito com diversas máculas que aí são necessárias extirparem através do corpo físico, através das doenças. Só que a gente que está aqui no Espiritismo, até levando aqui enquanto agora o que a Vera falou, nos ajuda muito, né? Porque aí a gente sofre essas coisas, não quer dizer que a gente não vai. A gente vai chorar também, a gente vai sentir dor também, a gente vai ficar triste, Só que como a gente já tem esse conhecimento, isso nos dá uma força para a gente não se revoltar, para a gente pedir a Deus, então Deus, me desculpa, me dê a força, me dê a inteligência para perceber aonde eu errei, para que eu consiga melhorar, para que eu passe por essa provação sem revolta, que o Senhor, como a Doroteia também falou, que tem sempre alguém para nos ajudar, que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir aqueles que estão à nossa volta, perceber essa ajuda que muitas vezes está sempre chegando, porque tudo isso é Jesus. Jesus nos convidando a estar no seu coração. Ter esse ouvido de ouvir e esses olhos de ver, porque a todo momento a espiritualidade está tentando nos ajudar, tentando nos amparar, tentando nos confortar, só que é preciso que a gente não se revolte, é preciso que a gente tenha esse sentimento diante da dor de reconhecimento do merecimento, de reconhecimento da necessidade para a nossa evolução, para que a gente consiga perceber a consolação que está sendo colocada à nossa disposição. Pode falar, Ana Cláudia. E poder ver que a esperança, as melhoras, tudo, não está no céu, não. O céu é que vem a nós. Nós não vamos para o céu desce até nós. Então, quando a gente começa a perceber o céu aqui, você fica mais tranquilo. Não digo que acabe o sofrimento, mas você fica com mais tranquilidade para lidar. Você sente Deus aí presente. Para sentir Deus, você precisa estar ligado. Agora, se eu só penso num Deus, só no céu, lá longe, não dá. Ele está aqui. Ele está aqui representado por pessoas, por plantas,
por acontecimentos que vêm de repente para nós, que vêm naquele momento que a gente está sofrendo. Enfim, vem de muitas maneiras, né? Isso dá uma força maior para a gente. Claro que dá. A gente fica com muito mais condição, não deixa de sofrer, não deixa de chorar, não é isso que eu estou falando. Mas você até chora com mais tranquilidade interior, mas tem que chorar também, porque a lágrima é aliviadora, né? Ela alivia o sofrimento, né? É um bálsamo. Muito, muito grande. Pode falar, Ana Cláudia. Igual aquela passagem, aquele texto, né? Pegadas na areia, né, Vitor? Lindo, né? lindo. Ai, Senhor, eu olhei para trás e vi somente uma pegada, porque o Senhor me abandonou. Aí Jesus fala, foi neste momento que eu te peguei no colo. Então a gente sabe que Deus está sempre presente na nossa vida e nos momentos mais difíceis é que Ele mais está perto de nós, né? Isso. Isso aí. É verdade. Então, Vitor, só para a gente lembrar aqui, como vai ficar gravado o estudo, para quem quer estudar um pouquinho mais, a gente não é o paraíso, né? A Terra não é o paraíso, porque Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele pontua para a gente, lá na questão 100, quando ele faz as perguntas aos espíritos, e eles colocam uma classificação, que estamos na classificação de espíritos imperfeitos, né, num planeta onde a predominância da matéria é sobre o espírito e a propensão ao mal. Então, nunca vai ser ainda o paraíso, porque a gente está dentro de uma situação aí de um planeta de provas e expiações. Agora, nesse comentário, né, do mestre da confiança e do otimismo, né, Jesus traz lá em João 14:11, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, no próprio Evangelho, a gente vai ter todas essas consolações. Mas no nosso Evangelho, né, no Cristo Consolador, no capítulo 6, item 4, tem um pedacinho que eu sublinhei para cá, para a gente poder pensar junto. O Consolador prometido vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, todos, né, sem exceção. Então, essa consolação suprema, né, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Né? E no item 5, o Espírito de Verdade traz uma outra frase que acalenta nossos corações. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes. Então, a gente tem toda a consolação suprema, toda a ajuda necessária para que a gente possa caminhar nesse planeta que ainda é de provas e expiações. E nós estamos classificados como espíritos imperfeitos. Então, acho que a gente possa caminhar. E essa caminhada é com Jesus, é com toda essa consolação, com todo esse amparo. Porque Jesus, como ele diz ali, né, é tomado de compaixão pelas nossas dores e principalmente pelas nossas fraquezas, porque todos nós ainda somos fracos, porque às vezes precisamos tomar até decisões e a gente vai optar, às vezes, pelas decisões equivocadas. Vamos lá. Então, Emmanuel, não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação, né? Então, em nenhum momento ele coloca quem sofre como merecedor do castigo, né? Como, tipo, você merece
está tendo o que você merece, é um castigo, é uma punição. Não, pelo contrário, ele convoca, né, a gente a se libertar dos sofrimentos. Ele nos trouxe 2 consoladores, né, o próprio Cristo e depois o Espiritismo, para nos trazer todo esse cabedal de informações, como a Júlia acabou de falar, do capítulo do Cristo Consolador. Então, é um cabedal de conhecimento que tem como objetivo, na verdade, nos libertar desses sofrimentos e não nos botar no sofrimento como sendo um castigo, uma punição. Jesus quer a nossa liberdade, ele quer que a gente desperte a consciência, desperte a inteligência, para que, pelo contrário, para que a gente sofra cada vez menos, para que a necessidade do sofrimento se torne cada vez menos prescindível, menos necessária para a nossa evolução. Porque quanto mais consciente, quanto mais desperto o homem, menos sofrimento, a não ser que ele insista no mal. Porque, na verdade, as dores e os sofrimentos são também proporcionais ao nosso livre-arbítrio. Sabemos que hoje temos um livre-arbítrio que ainda é bem limitado, perto das potências máximas de um espírito puro. Só que é consequência, inclusive a consequência da misericórdia de Deus por nós. Porque se fôssemos hoje ter já um livre-arbítrio tão grande quanto um Cristo, por exemplo, nós iríamos causar destruições, iríamos estar exterminando galáxias, provavelmente, e imagina a consequência para os nossos espíritos desse sofrimento, né? Tipo, seria algo impossível, né? E como nas leis divinas não existe nada impossível, não existe nada que, né, não existe sofrimento que a gente não possa superar, então o livre-arbítrio também só nos é dado de acordo com o despertar da nossa consciência, de acordo com o despertar da nossa evolução, exatamente para que a gente também já esteja preparado para suportar as consequências dentro do nível do livre-arbítrio que a gente tiver. Então, você vê que a sabedoria divina, que nada é dado na hora errada, nada é dado no momento errado, tudo acontece de um jeito certo, na hora certa, da forma correta, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso desenvolvimento. Tudo bem, a gente pode até acelerar o processo, mas isso não quer dizer que a coisa não aconteceu quando tinha que acontecer, né? E às vezes as pessoas confundem isso, mas tem livre-arbítrio, mas é pré-determinado. Eu até estava vendo uma palestra na internet, mas não foi nem para esse estudo de hoje, não. Foi para a palestra que eu dei na segunda-feira. E um dos exemplos que o palestrante deu ele fez assim um símbolo de V, e no meio seria a nossa evolução. Então, quanto mais a gente está próximo do vértice, menos é o nosso livre-arbítrio, porque essa parte dentro do V representa o nosso livre-arbítrio, e a parte fora representa o determinismo. Então, quanto mais a gente está aqui embaixo, que eu acho que é onde a gente está, ainda bem lá embaixo, então a nossa liberdade de ação é muito pequena, mas ela já é capaz de acelerar ou de atrasar a nossa evolução. E quanto mais alto a gente está, mais rápido ainda a gente consegue exercer, melhor ainda a gente consegue exercer as coisas. Então, realmente é um misto. É um misto de determinismo com o livre-arbítrio que vai cada vez mais livre-arbítrio e menos determinismo, de acordo com a nossa evolução, de acordo com o nosso crescimento espiritual. Né? Abro para vocês novamente. Vitor, nessa pequena frase que fala tanto, né, que convocou-os à consolação, eu vou trazer também dentro do Cristo Consolador, porque eu acho que se a gente pegar todo o capítulo do Cristo Consolador, a gente resume todo esse texto do Emmanuel também, né? Porque ali está toda essa mensagem do Cristo. Ele fala assim para nós: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo de vossos corações. Então, só essa frase, né, que está lá nesse item 7,
já traz para nós esse Cristo que é o médico, e ele vem para nos ajudar, trazer o remédio. Agora, será que eu quero esse remédio? Né? Então, está na nossa mão, nesse livre-arbítrio que você acaba de falar, querer ou não esse remédio que vai curar a gente. Que remédio é esse, né? A gente sabe que as leis de Deus, se a gente se afasta dela, a gente sofre. Então, o remédio é a gente se aproximar dessa lei e seguir. Exatamente. Trabalhar com seus sentimentos negativos, trabalhar, vamos dizer, não se entregando a eles, ajudar o próximo, é coisa que muito ajuda a gente, ajuda muito. Você, às vezes, está com sofrimento, chega alguém, está com um problemão, você vai lá, esquece do seu, ajuda, quando você acaba de ajudar, você está melhor. Isso aí é só você se entregar. Se você não se entregar, não. Se você vai fazer com raiva, não adianta, não vai adiantar para você, pode adiantar para o outro, mas não para você, né? Mas se você fizer de coração, a gente melhora muito, muito. Todos vocês aqui sabem, têm experiência da gente sair, às vezes, em grupo para ajudar alguma coisa, como a gente volta bem. Como é bom, como essa troca é muito boa, né? Então, os remedinhos estão todos aí. Isso. O remédio aí que a Júlia se referiu é o amor, né? O indivíduo ele tem que se amar para poder amar o próximo, né? Só isso. Mas são dois juntos. Falou tudo. Se você só se amar, você cai no egoísmo. Tem que amar você junto com o próximo. Não, mas você não consegue amar o próximo se você não se amar. Não. Né? Você primeiro tem que se amar para depois amar o próximo. Jesus falou, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? Si mesmo. Se você se odeia, você vai odiar o próximo também, né? Isso. Eu conheço muita gente que, eu sinto pena, eu gosto tanto, e a pessoa é uma pessoa que ela mesma não se ama, né? O egoísmo supera o amor dela. Então, como é que ela diz que ama o próximo se ela não se ama? Eu fico só analisando, só prestando atenção. João, aí a gente vai naquela frase, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente não tem como amar ao próximo se a gente não ama a Deus e não ama a si. Então, isso é esse conjunto, amar a Deus sobre todas as coisas. E sobre todas as coisas é sair do meu orgulho e do meu egoísmo, né? E amar ao outro como a nós, porque a gente só pode dar o que a gente tem. Né? Então, esse remédio, como você falou, é a lei de Deus, que é uma lei de amor. Então, é esse remédio que o Cristo trouxe para nós. Mas a gente já está com vontade de tomar esse remédio, de seguir esses ensinamentos? Então, cabe a cada um de nós. Porque o remédio tem efeito colateral, né? Na verdade, a gente só quer tomar o remédio seletivo, né? E a gente tem que aprender a tomar realmente esse amor geral, né? E não seletivo. Mas a gente está aprendendo. Bem, então continua, Emmanuel. Muita gente acredita na lágrima, na lágrima sintoma de fraqueza espiritual, como um sintoma de fraqueza espiritual, né? Então, é uma visão preconceituosa, né? Tipo aquela frase, o homem não chora, né? É uma frase muito conhecida. Você vê que existe realmente esse preconceito de quem chora, é como se a pessoa fosse fraca, como se a pessoa não tivesse um espírito forte, né?
E não tem nada a ver, porque, na verdade, as lágrimas despertam a sensibilidade. As lágrimas fazem da gente espíritos mais sensíveis. Geralmente, quando a gente chora, é que a gente consegue, assim, a alma, né, dar aquela... É como se desse aquele refresco, e aí você enxerga, se você, lógico, né, se não for um choro de revolta, né? Se for um choro sincero, geralmente o que acontece? A pessoa se acalma, a sensibilidade aumenta, você começa a perceber melhor o mal que você praticou, o problema que está ali, que está acontecendo naquele momento. Geralmente o choro ele desperta, aumenta a nossa sensibilidade, porque na verdade não tem nada de ruim. Essa história de homem não chora é que faz, na verdade, as pessoas ficarem pelo contrário. Aí você não chora, você meio que não desperta, né, do mal que você está causando, e aí você vai se tornando autoritário, vai espizinhando as pessoas, e aí com essa história de não chorar, você meio que não desperta esse sentimento no seu espírito e vai se tornando uma pessoa cada vez mais dura, cada vez mais insensível às dores do próximo, né? Então, na verdade, é o contrário. E aí continua, então Emmanuel nos dá o exemplo do quanto está equivocada essa frase, né? Dando os exemplos. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em prantos às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Então, quem vai dizer que esses personagens eram fracos, né? Quem vai falar isso? Maria, fiel seguidora do Cristo, mesmo diante da cruz do seu filho assassinado brutalmente, cruelmente, ela se manteve, entregou o filho à vontade de Deus e, depois do desencarne do Cristo, seguiu, né, até o fim da sua vida, seguiu os passos do Cristo até o momento de sua desencarnação, ajudando o próximo com a Casa do Caminho. Foi uma das mais, se não a mais, né, provavelmente dentre as mulheres a maior apóstola do Cristo, né, mais fiel. Então, quem vai dizer que Maria era fraca porque estava chorando diante da cruz, né? Seria um absurdo. Pedro, né, que ele dá o exemplo, que também chorou ao se reconhecer fraco por ter negado o Cristo 3 vezes, né? Aquela história de que ele negava o Cristo. Então ele chora ao perceber a sua fraqueza, mas isso na verdade foi bom, porque diante desse choro é que ele se fortaleceu, é que ele percebeu o quanto ele ainda precisava evoluir, o quanto ele ainda precisava, o quanto ele não tinha despertado para realmente o exemplo do Cristo, né? O quanto ele ainda estava equivocado, o quanto ele ainda não tinha realmente mergulhado na profundidade do Cristo. E foi graças a esse choro, mas um choro de arrependimento, um choro de percepção do erro, é que ele se tornou quem ele foi, a pedra fundamental da Igreja do Cristo, né? E quem não conhece Paulo, que era perseguidor de cristãos, era Saulo, se tornou Paulo, que ficou cego e que depois ali, recebendo aquela dádiva de voltar a enxergar, e ele percebe então o quanto ele estava equivocado, né? O quanto o Cristo era realmente a verdadeira luz do mundo e o quanto ele estava equivocado no seu caminho, e Paulo chora muito diante desse reconhecimento. Mas, mais uma vez, não era um choro de revolta, não era um choro, era um choro como de Pedro, de reconhecimento do erro, da sua fraqueza, dos seus equívocos, e predisposição exatamente a fazer diferente, de imediato, mudar o rumo, fazer melhor. Porque é isso que o Cristo quer de nós, né? O Cristo não quer um choro paralisante, ele quer um choro despertante, que limpa a nossa alma e que faz a gente enxergar melhor. E o mesmo também aconteceu, por fim, ali com os cristãos, né? Que eram mortos, mas que também as histórias de Emmanuel nos revela como esses cristãos morriam, mas morriam ali. Certamente deviam estar com lágrimas nos olhos diante de tanta barbárie, mas cantando, né? Com seus cânticos cristãos, sorrindo,
e com fé, né? Com fé, com a certeza de que estavam, apesar de estarem sendo submetidos àquele horror, estavam fazendo a coisa certa, né? Com muita esperança, com muita fé, com muita certeza no Cristo, com muita fé realmente de que apesar que aquilo ali era só, não importava, né? Apesar da triste imagem, eles sabiam que a vida verdadeira viria após o desencarne, tinham essa certeza, não era uma eu acho, né? Era uma certeza absoluta que realmente faz com que aquela lágrima que eles estavam nos olhos fossem lágrimas de esperança e não de revolta com o que estava acontecendo. Né? E por fim, para fechar o parágrafo, prantearam e seguiram o caminho do Senhor, sofreram e anunciaram a boa nova da redenção, padeceram e morreram leais na confiança suprema. Né? Então, essa é a prova de que não foram lágrimas que paralisam, pelo contrário, todos esses exemplos foram de lágrimas que limpam os nossos olhos, mas os olhos da alma, que permitem que a gente veja muito mais longe do que os olhos da matéria, né? São esse choro que todos esses irmãos aí exemplificados deram, é o choro que a gente também pode dar, porque a gente também deve refletir sobre o nosso dia, a gente deve refletir sobre as nossas atitudes e deve sim chorar. Devemos chorar diante do mal que já reconhecemos ainda fazer e devemos chorar também diante do mal que a gente presencia, porque isso é sinal de sensibilidade, é sinal de que o nosso coração está sensível à dor do próximo. E isso vai fazer com que a gente o quê? Tente minimizar, porque quando a gente não chora, quando a gente não está nem aí, quando a gente vê às vezes essas notícias, essas desgraças que a gente ouve na TV, agora na internet, né? E isso não causa na gente vontade de chorar, a gente fica indiferente. Isso significa o quê? Que o nosso coração ainda está muito duro e automaticamente, como é algo que fugiu a palavra, não nos sensibiliza, automaticamente, provavelmente não vamos também tomar atitudes para, de alguma forma, acabar com aquilo, porque, né, tanto faz como tanto fez, você certamente não vai dar prioridade para aquilo, você vai continuar vivendo a sua vidinha no seu automático, se preocupando só com o que te interessa e não vai desperdiçar nenhum centímetro do seu esforço, do seu conhecimento para tentar, de alguma forma, minimizar um sofrimento alheio que não lhe causa sensibilidade, que não lhe faz chorar. Abro para vocês agora esse parágrafo. Vitor, nesse parágrafo, né, eu queria trazer o Sermão do Monte, né, que está em Mateus 5, de 1 a 12. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, só nesse sermão a gente já vê que bem-aventurados os que choram. Mas é interessante que eu fui buscar mais algo para que a gente pudesse completar esse parágrafo, e eu encontrei num livro chamado Renovando Atitudes, de Hamed, que ele comenta sobre a lágrima, e ele colocou assim, o texto é grande, mas eu tirei somente algumas coisas para a gente pensar. Lágrimas são emoções materializadas que romperam as barreiras do corpo físico, variadas as nascentes geradoras que as expelem através dos olhos. Aí ele fez alguns exemplos. Várias são essas nascentes. Pode ser lágrimas de amor materno, de felicidade no amor, pela dor da desencarnação, pode ser da inveja, da revolta, pode ser de angústia, de pavor, de lágrimas dissimuladas. Então, são variadas as formas. Aí ele coloca assim: no teu mergulho interior, pondera tuas lágrimas, analisa-as e certifica-te dos sentimentos que lhes deram origem. Então, é para a gente pensar, quando a gente chora, qual é
a nascente desse choro? É de revolta? É dissimulada? É para parecer uma coisa que eu não sou? É de amor? Então, a gente tem que trazer esse mergulho, né, que é esse batismo, para que a gente possa entender essa lágrima. Né? E a gente tem esse consolo com o próprio Mestre Jesus, mas há necessidade que a gente entenda essa lágrima. Vamos lá, vamos em frente então, que o tempo já 5 minutos. Vamos lá. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza as cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Todas as dificuldades da vida, se levarmos com o conhecimento dado pelo Cristo, nos farão mais fortes. Servirão como alavancas para catapultar o nosso espírito ao alto. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E, por fim, trazem tempos difíceis. Né? Então, é um ditado que eu já ouvi e que é verdade. Né? Geralmente, nos momentos de maior dificuldade, é que a gente se fortalece. É que a gente realmente consegue ali ter a força, o ânimo para correr atrás de uma solução, para buscar uma melhoria. Geralmente, diante das maiores dificuldades, é que a gente corre atrás, né? Geralmente, quando a gente tem muita facilidade, quando não está faltando nada, se eu não preciso me esforçar para nada, se tudo vem na minha mão, no estalar de dedos, é uma tendência, infelizmente, nossa, né? De, em vez de usarmos esses recursos para, já que eu não estou tendo que me esforçar para nada nesse sentido assim, então eu vou aproveitar esse meu tempo, então, já que eu não tenho que fazer isso, para fazer algo ainda maior para o bem dos outros, né? Mas não, geralmente a gente aproveita para não fazer nada, né? Já que tá todo mundo disposto a fazer por mim, eu fico deitado em berço esplêndido, esperando que os outros façam, né? Então, infelizmente, ainda é a nossa predisposição à preguiça, predisposição a não fazer nada. E aí, por isso, a necessidade dessa experimentação das dores, dos sofrimentos, das dificuldades, porque ainda é um instrumento muito necessário na nossa nível evolutivo para catapultar essa nossa evolução, para nos impulsionar ao alto. Abro para vocês. Vitor, nesse parágrafo, eu vou trazer somente a frase do Cristo, quando ele diz assim, ó, se alguém quiser seguir meus passos, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele quis dizer que devemos suportar corajosamente as dificuldades da vida, testemunhando a nossa própria fé, pois aquele que quiser salvar a vida e seus bens materiais, rejeitando o evangelho, perderá as vantagens do reino dos céus. Então, há necessidade de eu tomar a minha cruz e seguir os passos de Jesus. Perfeito. E, por fim, finaliza o nosso querido Emmanuel. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Então, né, mais uma vez, o último parágrafo é sempre o resumão, né? E é o que a gente veio falando desde lá do início, né? Como refletimos lá. Se as lágrimas forem de revolta, vai turvar ainda mais a nossa visão, né? Aquele que se revolta, aquele que se rebela diante dos desígnios de Deus, fica ainda mais cego, não enxerga nada, não percebe nada, o que muitas vezes ainda é o instrumento para os espíritos inferiores aumentarem ainda mais esse sentimento. Mas se as lágrimas são de luta ou de arrependimento, com firme propósito de melhorar e reparar, aí sim elas vão limpar a nossa visão, vão tornar mais claras. A gente vai conseguir certamente com essas lágrimas enxergar
a mão amiga, enxergar, conseguir, por exemplo, interpretar da melhor maneira aquela passagem do Evangelho que a gente abre no momento de dor para receber esse bálsamo, tudo, enfim, né? Tudo de bom que o mundo muitas vezes coloca no nosso caminho, de todas as formas, e que com essas lágrimas do arrependimento a gente vai enxergar. Mas com a lágrima da revolta, não. Com a lágrima da revolta, com a raiva, com o rancor, com o ódio, aí não. Aí a gente fica ainda mais cego e não fica capaz de perceber não conseguimos enxergar o Cristo ali, de braços abertos, nos chamando exatamente para aliviar as nossas dores e aliviar os nossos sofrimentos. Era essa a mensagem da noite de hoje. Alguém quer finalizar? Vitor, gostaria sim. Desse último parágrafo, eu tirei filtros de redenção e vida. Né? Essas lágrimas, né, quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros. O próprio Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 241, ele responde assim: a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Então, a redenção, para nós encarnados, consiste em resgatar todas as nossas dívidas. E ele diz que são esses valores morais e que é possível de serem conquistados aqui nessas lutas planetárias. Uhum. Agora, para fechar mesmo, eu vou trazer Leon Denis, porque Leon Denis tem um capítulo no livro O Problema do Ser do Destino, que ele fala dessa dor, né? Então, ele diz assim para a gente, são várias, né? Um capítulo inteiro, mas ele diz para nós que aprende a sofrer. Não te direi, procura a dor, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga, aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, a entender-lhe os secretos ensinamentos. Então, toda vez que a gente tem uma dor, né, que a gente não converta essa dor em sofrimento, porque o sofrimento é a revolta diante da dor. Então, Leon Denis diz para nós acolher, porque a gente tem que entender essa lágrima, a gente tem necessidade de entender essa dor, porque a gente ainda está num momento complicado desse planeta, mas há necessidade desse acolhimento para que a gente possa entender realmente essa lei de Deus, que é uma lei de equilíbrio e educação. E para a gente chegar nessa situação desse equilíbrio, a gente vai passar inevitavelmente por essa dor, porque é o resgate desse passado nosso de faltas cometidas. Então, é isso que eu também queria trazer para ajudar no estudo. Bem, mais uma vez, agradecer a presença de todos. Sem vocês, esse estudo não existiria. Sempre muito bom e gratificante estar com vocês todas essas quintas-feiras. E convido, então, a nossa irmã Julinha para fazer, que ela vai fazer nosso estudo da semana que vem, para fazer também a nossa prece de encerramento. Então, meus amigos, nesse momento que temos somente a agradecer a Deus, a essa espiritualidade amiga que nos ajuda, que nos intui, a Casa de Emmanuel que nos fortalece através desses estudos do Teu Evangelho, Senhor Jesus. A Ti nós agradecemos pela grande oportunidade que Teu Evangelho nos trouxe e principalmente pela doutrina dos Espíritos, que vem tirar esse véu para que a gente possa compreender a Tua doutrina, mas principalmente senti-la, para que a gente possa colocar em prática em nossas ações, entendendo que a dor
ela faz parte desse processo evolutivo, mas que devemos, Senhor Jesus, ter em você esse mestre, esse amigo, esse irmão de caminhada que segue à frente e que nos induz sempre ao caminho do bem, do amor, da caridade e do perdão. Assim, Mestre Jesus, é em teu nome, em nome de Emmanuel, de toda essa espiritualidade amiga que nos assiste, pedimos a tua permissão para dar por terminado o estudo desta noite, te louvando e te agradecendo por essa grande oportunidade do estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos, deixem o seu joinha e até semana que vem. Fiquem com Deus. Até. Tchau, gente. Boa semana. Muita paz. Tchau. Boa Tchau, noite. pessoal.